Vamos falar sobre o ministro da Educação. Queria repercutir com você, porque os portais de notícias, assim, que acompanham bastidores ali da política, estão dando que Milton Ribeiro vai sair do Ministério da Educação. Bolsonaro já definiu essa saída, só não sabe se por licença ou por demissão. O Poder 360 acaba de dar, inclusive, que deve ser por licença e ainda hoje. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Como que você está vendo esse afastamento? Pegou muito mal. Feliciano chegou a declarar, né, que, nossa, estava triturando a imagem dos evangélicos, a figura de Milton Ribeiro ali permanecendo no Ministério da Educação. Como você está vendo essa situação que se coloca ali no governo Bolsonaro por conta de um caso de corrupção? Olha só, essa história do Malafaia, do Feliciano irem para cima desse Milton Ribeiro, que é um crápula igualzinho a eles, é porque aquela história assim, não é porque ele rouba, é porque ele foi pego roubando. E a regra na máfia é muito clara. Se você foi pego roubando, a sua cabeça é cortada. Porque senão você contamina todo o esquema. Senão você compromete todo o esquema. O Milton Ribeiro foi muito claro naquele áudio que foi vazado pela Folha de São Paulo, de que a ordem para beneficiar esses dois pastores, Gilmar e Arailton, né, foi dada pelo Bolsonaro. Arilton, desculpa. Foi dada pelo Bolsonaro. É uma ordem do presidente da República. Né? Esses dois caras, eles estavam intermediando verbas, atravessando verbas do Ministério, verbas públicas, dinheiro do contribuinte, dinheiro público. Isso é um crime grave. Estavam atravessando verbas para prefeituras no interior do Brasil. Entendeu? Por quê? Era para atender os interesses do governo, do Ministério da Educação, para consolidar a base evangélica no período eleitoral. Só que os dois pastores perceberam que isso era poder demais para fazer de graça. E aí começaram a pedir propinas para si e certamente para um esquema que envolve o Milton Ribeiro. Porque ninguém vai fazer isso sem o ministro estar sabendo. Então, tem propina em ouro, tem compra de imóveis, tem venda de Bíblia, enfim. Essa é a esculhambação total. São bandidos, são gangsters, né, travestidos de pastores. E esse esquema se espraia há muito tempo. E Malafaia e Marcos Feliciano, obviamente, não tem moral nenhuma para atacar o Milton Ribeiro. São exatamente farinha do mesmo saco. Só que o Bolsonaro não pode ser agressivo com o Milton Ribeiro. Você não pode abandonar um cara como esse à própria sorte, porque ele, sem abrigo, ele pode abrir o bico. Em ano eleitoral, se ele abrir o bico, ele acaba com o Bolsonaro. Porque acabou essa história, Bolsonaro não tem corrupção no governo. Só o idiota acha que não tem corrupção no governo do Bolsonaro. Então ele está tendo muito cuidado. Botou os pastores para atacar o Milton, para poder fazer a pressão. E aí já disse que botava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Mas diante das pressões dos próprios evangélicos, tal, com muita dor no coração, ele vai licenciar o ministro. Ele está querendo usar um expediente, que no caso dele é uma cafagestagem, que foi utilizado pela primeira vez no Brasil pelo ex-presidente Itamar Franco, com um assessor chamado Henrique Argrives. Eu lembro bem porque eu estava no Palácio Planalto cobrindo a presidência nesse ano, em 1993. Não, o Argrives foi acusado de corrupção, ele falou assim, não, vou licenciá-lo, vamos investigar, se ele for culpado, ele vai ser demitido, se ele não for culpado, ele volta. Ele não era culpado, a investigação foi muito transparente, ele voltou. Então, ele está tentando fazer isso, porque se ele demitir o Milton Ribeiro, ele vai admitir que tem corrupção dentro do governo dele. Ele vai admitir um esquema milionário de corrupção com dinheiro da educação. Lembrando, Thalita, que quase 80% das universidades federais, quase 80%, estão com problema grave de recursos na sua manutenção básica. Papel higiênico, material de higiene e de limpeza, manutenção de carteiras, limpeza das salas de aula. E esse cara está gastando fortunas intermediando verba para picaretas em prefeituras do interior por meio de duas pessoas que não fazem parte do quadro do ministério. É gangue, é corrupção em alto nível. Mas o Bolsonaro não pode demitir o Milton Ribeiro por duas razões. Primeiro, porque se o Milton Ribeiro ficar sem abrigo, ele pode abrir o bico. E segundo, se ele faz uma demissão sumária, ele está admitindo que tem corrupção no MEC.
Então ele está numa situação muito difícil com relação a esse Milton Ribeiro. Esse cara é um megalomaníaco, descobriu-se agora que ele distribuía bíblias com a própria foto. A, a Bíblia Sagrada, a Bíblia com a foto do ministro da Educação. E que ele autorizou, Leandro, ele tinha pleno conhecimento de que a foto dele estava lá dentro, né? O que configura crime, inclusive. Eu estava até lendo aqui, o Estado de São Paulo publicou nessa reportagem, viola o artigo 37 da Constituição, estabelece que a publicidade de atos de órgãos públicos não pode ter nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. E ele já confessou, ele sabia que a foto dele estava na Bíblia. Ele confessou que o áudio é verdadeiro, portanto, ele confessou que foi o Bolsonaro que deu a ordem para ele fazer esse esquema. E agora ele confessou isso. É um criminoso. É um criminoso. É um sujeito patético, né? É um homem ridículo, completamente ridículo. É um charlatão da fé. Mais um desses charlatões da fé que existe no Brasil. Ele já falou coisas absurdas, ele já tentou tirar as crianças com deficiência da sala de aula, querendo colocá-las de novo em guetos, uma coisa antiga, anacrônica e absurda. Né? Ele já disse que a universidade não é para todo mundo, é só para alguns. É uma pessoa ridícula, é o típico ministro do governo Bolsonaro. Na pasta da educação, ele foi para destruir a educação. Essas pessoas todas do governo Bolsonaro, Thalita, elas têm uma pulsão de destruir. Elas só pensam em destruir, em destruir, em destruir. Esse é mais um que estava lá para destruir a educação. Foi pego agora nessa bandidagem e a solução que estão encontrando é um licenciamento que não vai enganar ninguém, né? Todo mundo sabe muito bem que ele está sendo licenciado porque ele não pode ser cortado a cabeça de imediato para não criar um problema maior em período eleitoral para o Jair Bolsonaro. O que vem por aí também é temeroso, né? Porque a gente tem o histórico de ministros da educação aí no governo Bolsonaro, que é terrível, né? Eu estava lembrando com o Fernando Brito na sexta-feira, né? É um desastre, uma tragédia depois da outra. Então, assim, não há esperança também no novo nome, né? Não há qualquer esperança, Leandro. Não há qualquer esperança nesse governo, nenhuma esperança. O primeiro ministro era um colombiano, esqueci o nome agora, foi indicado pelo Olavo Carvalho. Sim. Ignorante total, idiota. O Weintraub, assim, é um caso psiquiátrico grave, é uma patologia ambulante. Esse daí, o Weintraub deve ter sido, se não o maior, mas foi um dos maiores idiotas que já foram ministros de qualquer pasta na história da República. Né? Um ser mais desqualificado que o Weintraub é muito difícil de se achar. Aí que ele coloca no lugar, coloca um pastor, uma pessoa patética, né? Um charlatão. No meio tempo, você lembra que teve aquele que durou 3 dias. Que teve questionado, né, o seu currículo, e daí Bolsonaro eliminou ele também. E a gente conversar como foi o mais exitoso ali, né? Porque pelo menos não fez nada de errado enquanto esteve esses 5 dias ali no Ministério da Educação. Exatamente, foi o que menos fez coisas ruins, né? Metiu o currículo, né? Metiu o currículo. Foi. Aí veio essa figura patética, esse homem ridículo, esse sujeito que não entende nada de educação, essa figura, né, abjeta, como são os ministros do governo Bolsonaro, que só fala coisas absurdas e estava usando o ministério para fazer negócio. Usando o ministério para fazer negócio. E se promover, porque ele queria ser candidato, ainda quer ser candidato a alguma coisa, não sei o que é. Mas olha só que figura ridícula, né? De onde tirar? Assim, esse balaio de onde saem os ministros do Bolsonaro, para mim também é um mistério. Como é que esse cara consegue achar tanta gente ruim? Não é só ruim, ele consegue com aquele dedo podre, nem a boca podre que ele tem um dedo podre, ele consegue sempre escolher o pior entre os piores. É impressionante, é o talento do Bolsonaro, escolher o pior entre os piores. E é isso que nos resta. Agora, assim, não tem nenhuma esperança que vai vir um cabeça de bagre pior, ou ainda mais irrelevante do que essa figura, ainda mais submisso, mais apodrecido, não tem menor chance de nenhum governo. Assim, a gente já conversou sobre isso lá atrás, né, Thalita? Se você se presta a ser ministro do governo Bolsonaro, você não presta. Não tem maior, vai contribuir ou deixar de contribuir. Se você se presta a ser governo do governo Bolsonaro, você não presta, você é uma figura abjeta, como é o próprio Bolsonaro. Não tem coisa de gente boa dentro desse governo. Só tem lixo humano. Tá aí, ó, olha ali, ó, só tem lixo humano. Impressionante.
O Centrão está de olho, né, nessa vaga aí que se abre no Ministério da Educação. Vamos ver quem vem para ser ministro. E eu acho que essa licença, inclusive, pode ser usada também com essa desculpa de que ele vá concorrer a algum cargo. Isso não foi colocado até agora, né? Mas pode ser usado, né? Olha, ele vai sair de licença porque ele vai concorrer nessa próxima eleição.